Vamos lá, gente. Vamos falar de relação pai e filho? A gente precisa conversar sobre esse assunto, né? Porque a presença do pai na vida do filho é um divisor de águas. Ter o pai de forma positiva vai fazer com que esse filho tenha um desenvolvimento incrível em vários aspectos, se não em todos os aspectos da vida. Agora, a gente sabe que o contrário também causa danos, né? A gente hoje tem um bate-papo incrível com a psicóloga Sônia Portes e com um pai que tem uma história cheia de desafios, superações e muita alegria. Ele vai contar pra gente como é que ele cuida dos seus pequenos e ainda tem tempo de ajudar muita gente. Ele é o Tenente Bahia. Então, sejam bem-vindos, doutora Sônia e Tenente Bahia. Que honra recebê-lo. Parabéns pela sua história, maravilhoso. Obrigada. Doutora, sabe que eu sou sua fã, né? Obrigada. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Adoro quando a gente tem assim, a possibilidade de bater um papo com duas áreas diferentes, mas que vão se complementar. Quer dizer que a história do Tenente Bahia é a história de paizão. Aí com P maiúsculo. É uma história primeiro de superação. Infelizmente eu perdi minha esposa. Você perdeu a sua esposa? No dia Me do conta. casamento. Ela faleceu na porta da igreja, ela estava grávida de 6 meses. A gente ia casar. Ela teve um mal súbito e depois decorrente uma eclâmpsia, um aumento súbito da pressão arterial. A gente socorreu ela, mas infelizmente ela faleceu. Uau, em que seguida. baque, né? Um dia que era para ser o dia mais lindo da vida de vocês, você perdeu o seu grande amor. A gente tinha 7 anos de relacionamento, a gente estava no nosso melhor momento como casal, profissionalmente falando também, e ali tudo desabou. E não só ter que cuidar do luto, a minha filha ela nasceu com 1 quilo, ela nasceu prematura extrema. E, Ela então, tinha 6 meses só. Ela tinha 6 meses, a gestação tinha 6 meses, ela nasceu com 1 quilo, depois chegou a 800 gramas, teve uma série de problemas, ficamos mais de 2 meses na UTI, foram 70 dias lutando pela vida, e depois que saiu da UTI, aí começou, eu digo, a minha paternidade com toques maternos, assim, porque eu tive que aprender muita coisa, né? Estava falando aqui para a doutora Sônia que eu tive que aprender o que era choro de mãe, choro de fome, de sono, não sabia o que era cólica, não sabia dar de mamar, não sabia trocar fralda, e fui aprendendo. Então, realmente, eu vivi, foi um pai que viveu a maternidade, né? Eu tive que aprender até com outras mães, o que dá, o que não dá, dicas, né? Porque as mães, muitas vezes, o que é bom para elas quer passar à frente, né? Mas eu tive que acolher esse carinho e essas sugestões, porque eu não sabia, né? Quando você... Eu acho que a mãe, ela se prepara mais, né? No ventre dela, ela está gerando uma vida. O pai, não. Nasce e aí nasce um pai. Só que comigo foi muito de paraquedas, né? Eu não estava preparado para o nascimento. Vou contar uma coisa, tá? Não sei se isso vale para todas as mães, mas a gente também não está preparada para um primeiro filho, não. Nasce um filho, nasce uma mãe. Nasce, é como né? se a gente caísse de paraquedas também. Por isso que eu tenho tanto carinho e respeito pelas mamães que acabaram de ter seus bebês, porque Sim. a gente tem vontade de chorar, a gente tem vontade de desaparecer por um segundo, a gente acha que nunca mais a gente vai ser a gente mesma. Sim. Que a gente ainda tem a tal da oscilação hormonal, o peito cheio de leite. O puerpério dor. é difícil, Até né? arrepiei aqui, ó. Arrepiou mesmo. Arrepiei. Só de lembrar. E aí começou, né, eu sou tenente da Polícia Militar e começou o Tenente Bahia, que o pessoal me conhece como Tenente Bahia, começou essa coisa da paternidade ativa, né, da participação efetiva com a minha filha, né, a participação ali dos cuidados emocionais, cuidados físicos, porque era eu que fazia tudo, tinha a ajuda das avós, mas aí veio a pandemia, as avós não poderiam acompanhar. Então isso tem pouco tempo. Tem. A sua filha tem... Como ela chama? Sofia. A Sofia, que linda. Sofia, ela tá com quanto tempo? Ela vai fazer 4 aninhos agora em setembro, dia 14. Delicinha. E aí começou também essa paternidade ativa de eu ir nos lugares e eu, por exemplo, não ter trocador. Aí eu tinha que ir no banheiro feminino. Tinha que chamar uma mãe para ir no banheiro feminino e ali o trocador estava no banheiro feminino. Então tinha essa parte socialmente falando, né? E também quando eu ia com a Sofia nos consultórios, o médico já perguntava, tá, mas cadê a mãe? Então essa ausência cultural do pai é muito nítido quando você começa a cuidar da sua filha. E graças a Deus,
depois de 8 meses vivendo só eu e minha filha, eu conheci a minha atual esposa e a gente tem mais um bebê, o Henrique. Então, a família... Como é que chama sua esposa atualmente? Jéssica. A Jéssica. Então, a Jéssica falou assim, seguinte, Tenente Bahia, já que você é o pai da Sofia, agora vai, cuida dele também, porque você já sabe tudo. E hoje, graças a Deus, a Sofia ela tem 2 mães, tem uma mãe que está no céu. Eu falo muito isso, eu falo, olha, tem a mamãezinha que está lá no céu e tem a sua mãe aqui. Ela chama a minha esposa de mãe e a gente gerou mais um. Então, tem mais um filhinho, o Henrique, de 1 aninho. E é maravilhoso, assim, graças a Deus, de uma história de dor, uma história de superação, de amor e fé. Agora você vê, né, em tão pouco tempo de conversa, é uma história que já ensinou muito para mim, imagino que para todos. E se a gente for chegar mais perto dessa história, a gente vai aprender muito mais, né, Sônia? Claro. A gente estava ali conversando, né, nos bastidores e como que fica essa construção social da paternidade e da maternidade. Porque do mesmo jeito que o tenente viveu, cadê a mãe, onde é que está a mãe, né? Há também esse questionamento, né, Cláudia, de que assim, por que a mãe cuida de tudo? Por que a mãe toma as maiores decisões ou a grande parte das decisões com relação aos filhos? E aí a gente fez um exercício ali, vamos fazer com vocês que estão assistindo aqui também, né? Mas se você encontrar uma criança perdida na praia e você olhar para essa criança perdida, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Você vê uma criança numa periferia brincando, de repente ali, sem uma supervisão, cadê a mãe? Uma adolescente que de repente aparece grávida, cadê a mãe? Então há uma reflexão importante para esse momento, né, Cláudia, de vamos rever os papéis, vamos ver o que cada um pode fazer para contribuir, que eu acho que nosso maior objetivo é destacar a importância que é cuidar da saúde das crianças, não só da saúde física, mas da saúde mental, e rever esses papéis, esses posicionamentos para que a gente possa de verdade ter uma sociedade mais equilibrada, né? Preparando essas crianças para viver com um pouco mais de paz e com essa sustentação materna e paterna. Como isso tudo é importante, né? Assim como eu sempre acho também importante até essa análise da lei, a gente já sabe que agora estendeu um pouquinho, mas só para funcionários públicos, infelizmente, o prazo da licença paternidade, né? Para os demais ainda ficam apenas 5 dias, que é nada. Mas eu acho que a gente vai precisar olhar para tudo isso com muita atenção. O detalhe do trocador, isso me deu até uma dor no coração, porque, caramba, como que ninguém nunca parou para pensar nisso, gente? Tem que ter trocador no banheiro masculino também, né? Tem que ter. E assim, essa ausência cultural fez com que o pai, como você falou, só tem 5 dias de licença paternidade. Mas tem que ter a divisão de tarefas, porque só 5 dias o pai não consegue ajudar a mãe. Que está ali no estado puerperal, né? Cuidando, né? Igual você falou, com o peito cheio de leite e dentre outras coisas. Então tem que ter também esse aumento de licença paternidade. Porque até para o casal entrar num acordo, né, e cada um entender qual é o seu papel ali diante daquela educação, daquela formação desse serzinho pequeno, ele também precisa de um tempo de ajuste. Mas é preciso uma consciência sistêmica, né, Cláudia? Porque assim, as empresas precisam também ter essa consciência de que 5 dias não é suficiente para permitir que o pai esteja presente na vida da família, né? Então a gente precisa olhar para o sistema capitalista que visa o seguinte: está entrando dinheiro, tem resultado imediato, é isso que interessa. E dentro da psicologia, do que a gente estuda, cuidar da criança de 0 até os 5 anos de idade, conseguir dar toda a atenção que ela precisa para ser saudável, é o melhor investimento que uma pessoa possa fazer na vida dessa criança e na vida da sociedade. Estava compartilhando com o tenente um prêmio Nobel de Economia do ano de 2000, o James Heckman, e ele diz o seguinte: para cada dólar investido na educação de uma criança, a gente tem um retorno maior do que se você investir em bolsa de valores. Porque a gente nasce para ser feliz e para ser saudável. Esse é um ponto importante. O que vai desajustando a gente são os traumas, as dores, os desequilíbrios, a falta de atenção que a gente não tem na infância. E a participação do pai é
tão importante quanto a participação da mãe. Então, que a gente tem esse alerta, né, Cláudia, social, sistêmico, de que as empresas também precisam ter essa consciência de liberar os pais para ir na reunião de pais, para participar mais das consultas médicas. Então, ter esse espaço aqui é muito importante para a gente conseguir trazer esse tipo de informação para a sociedade. Vamos lá, gente. Menino, tô impressionada com você. Que legal sua história. Assim, claro que tem uma coisa triste na história, mas tem uma superação que é linda de ver, né? E, na verdade, é triste porque a gente tem essa dificuldade de lidar com a perda. Mas eu sempre falo, por um lado, você é um afortunado, né? Porque você teve 2 grandes amores na sua vida. Sim. Quando tudo aconteceu, eu confesso que eu não saberia como eu ia reagir. Porque o luto, ele tem as fases do luto, né? Tive uma fase de revolta muito grande, mas eu tive uma responsabilidade maior, que era cuidar da Sofia, que era transferir todo o amor da mãe em vida para a Sofia. E o nome da minha falecida esposa era Jéssica. E o nome da minha atual esposa também é Jéssica. Então são coisas da vida, né? São encontros de almas, porque hoje a mãe Jéssica, que está aqui comigo, ela transfere um amor tão grande e honra muito a memória da minha esposa. Isso aqui é lindo. E decorrente disso, eu escrevi um livro que chama Sofia e Eu. Sofia e Eu? Sofia e Eu. Já quero ler. Que conta toda a trajetória, né, desse lado também do luto, da perda, mas também da paternidade ativa, da superação, que é uma história de superação, amor e fé. Mas conta também esse lado que a gente, diante das dificuldades, tem que seguir, né? Tem que continuar. Tenente, eu queria te chamar, qual é o seu primeiro nome? Qual que é? Flávio, meu nome é Flávio. Flávio, você me contando tudo isso, fica no meu coração que você deve ter tido um bom pai. Ou eu tô errada? Não, infelizmente eu não tive. Meu pai, ele era muito ausente, ele agredia minha mãe, mas eu amo, né? Eu amo. Mas inclusive, você conseguiu passar por isso, perdoar e... Porque, não sei, vou pedir pra doutora Sônia explicar, porque assim, ele faz, então... que na verdade... O que é isso? Ele ressignificou aquilo que ele não teve do pai? Eu não queria fazer o que o meu pai fez, sabe? Queria fazer diferente. Queria ser mais um pai participativo. Então, o momento que eu estou em casa com eles hoje. De manhã, fiz café da manhã com eles, fiz café da manhã com a minha esposa. Na madrugada, troquei o meu filho mais novo, dou de mamadeira. Inclusive, antes de vir para cá, dei mamadeira. Fiz ali o papel, porque eu tive um pai que não era tão legal assim, né? Mas eu acho que a criação dele foi difícil. Mas graças a Deus que a minha mãe também me deu muita sabedoria. Então eu vou fazer uma coisa agora, olha, pensando em todos os filhos, mas principalmente nos papais que estão assistindo. A doutora Sônia, ela tem os recursos para nos ajudar nesse caso. Porque o que eu vejo, por isso que eu te perguntei se seu pai era maravilhoso, já entendi que era, eu vejo muito frequentemente uma repetição de padrão, né? Eu sou exatamente igual, eu vivi, eu senti. E ele conseguiu mudar isso. Uma outra história que para mim é muito forte, que também mudou isso, é a história do meu pai, que ele também não teve um bom pai, mas ele é o melhor pai do mundo. Como é que um homem, ou mesmo uma mulher, consegue mudar essa história, não repetir o padrão daquilo que recebeu? Fantástica a sua pergunta, porque quando a gente tem padrões, positivo ou negativo, classificado por nós, né? Um pai com um comportamento que eu acho que foi destrutivo, não me deu amor. A gente vai crescendo, Cláudia, e nesse momento a gente tem muitas ferramentas para se informar, para estar trocando. A gente está num momento de muita informação, de muito compartilhamento. Vai se abrindo a possibilidade de eu posso repetir o que fizeram comigo ou eu posso fazer diferente do que fizeram comigo. Então, eu não quero ser igual ao meu pai. Pelo contrário, eu quero mostrar que eu posso fazer diferente, que eu posso ser para os meus filhos o pai, a mãe que eu não tive, a mãe que eu gostaria de ter na minha história, no meu caso, por exemplo. Só que, como é que essa virada de chave acontece, né? A gente pode fazer um exercício, quem está aí assistindo. Pega papel e caneta e tenta escrever 3 memórias, 3 lembranças que você tem a respeito do seu pai.
E aí, geralmente, Cláudia, vem lembranças negativas. O meu pai me batia, o pai bebia, o pai não dava atenção. E aí a gente precisa prestar muita atenção nisso, nessa condição de falta. Porque nós somos educados para reparar no que está errado, no que tem de defeito. Você for no restaurante, né, tenente? Você vai lá, você almoça lá, todo dia você é super bem atendido. Se um dia alguém tiver te atendido mal, a nossa tendência é, a gente quer fazer uma reclamação, a gente entra lá no site, a gente quer, de alguma forma, punir aquele estabelecimento de uma maneira negativa. A gente guarda esse ranço, essa coisa negativa no nosso coração. Então, presta atenção que é muito mais fácil a gente guardar as memórias negativas do que as memórias positivas. E aí eu vou fazer uma outra pergunta, dando continuidade a esse exercício. Se eu perguntar para vocês dois hoje aqui, para a Sônia, faltou alguma coisa na sua vida para que você estivesse aqui hoje, nesse programa, falando, saudável, com seus filhos, com a sua carreira? Falta alguma coisa para você, tenente? Olha, não falta nada, assim, porque realmente eu quis quebrar esse padrão, sabe? Eu quis mostrar que eu poderia ser o melhor pai para minha filha no primeiro momento e também para a sociedade, porque quando viram que eu estava cuidando da Sofia, me questionaram também. Ah, mas eu acho que ele não tem capacidade, eu acho que ele não consegue cuidar da criança, né, sozinho. E a gente está vendo essa quebra de padrões, né, digamos assim. Mas dentro da psicologia sistêmica, não falta nada. Você tem a vida. Você tem a vida, você teve proteção, você teve alimento. Porque senão você teria morrido, né? Porque a ciência mostra que se você não recebe carinho, e não é o carinho que a gente... É o cuidado, né, básico, você não sobrevive, né? E você então é porque você recebeu, de alguma forma. Quando você consegue ressignificar e olhar para o teu pai, que de repente tenha sido um pai triste para você na sua história, mas você consegue olhar para essa figura paterna com compaixão, entendendo o que ele fez, o que ele podia fazer, o melhor que ele podia fazer e que ele garantiu que você estivesse aqui hoje, que você esteja aqui hoje, com saúde, com educação, conseguindo ser um cidadão ativo e participativo nessa sociedade, né? Sendo um trabalhador, o seu pai fez a parte dele. Por isso é que eu gosto da gratidão, dessa lei da gratidão. Porque se a gente começa a desenvolver essa gratidão dentro da gente, né? Agradecer por todas as coisas, tá zerado. Porque você fala, realmente, não me falta nada, tá tudo maravilhoso. Então, até o pai, tá bom. E que bom que ele foi daquele jeito, porque ele fez você ser quem você é hoje, né? Sim. E se ele fosse diferente, você não seria esse. Isso, perfeito, Cláudia, é isso. Só que quando a gente consegue olhar para o passado dessa maneira transformada, reconhecendo que não te falta nada. Você tem tudo o que você precisa para ser quem você é e para lutar por aquilo que você quer. E você sai dessa posição de mendiga, de amor paterno, da criança ferida, de cobradora, de que meu pai faltou, de que a minha mãe não me deu. Teoricamente, a gente tem tudo para viver, transformar, fazer e agradecer toda a proteção e tudo que foi dado para a gente. É o ressignificar, é conseguir olhar para a nossa história de passado e aproveitar o Dia dos Pais e olhar no olho dos pais para quem tem a oportunidade, né? E agradecer aquilo que os pais, que eu escuto quando eu pergunto, faltou alguma coisa para você estar aqui em sessão? Lágrimas rolam, né? Porque aí a pessoa dá aquela sacudida e fala assim, nossa, eu agora, Sônia, estou pensando no seguinte, ele fez mais do que ele podia, porque ele pegou dinheiro emprestado para me ajudar a entrar na faculdade. Ele saiu de casa tarde para me buscar no hospital. Então eu estou aqui pensando que ele fez muito mais do que eu pensava. E aí a gente ressignifica e reconhece todo esse carinho, todo esse movimento, toda essa luta que todo ser humano tem para poder ser o melhor pai ou a melhor mãe para os seus filhos, né? Eu só tenho um, tenente, então eu sou suspeita. Ai, gente, eu fui ali pro Mexã e eu via uma turminha da produção chorando, sabe? Sério? Porque realmente é um papo muito sério, muito profundo. Porque a gente está falando de coisas que até perguntei para a doutora, será que está todo mundo conseguindo acessar, mergulhar nessa história? Porque a gente vê muita vida travada, sabe? Sim. Eu vejo aqui muita vida travada, eu vejo a minha volta, né, de pessoas muito próximas,
porque não conseguiram ressignificar, porque não conseguiram perdoar. Isso é tão triste. Então, assim, meus parabéns mais uma vez, porque você ressignificou, mesmo sem saber que você estava entendendo, mas você entendeu, né? Sim. E obrigada por você ter trazido essa colaboração para as pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que se existe presente especial para o pai, eu acho que é esse reconhecimento de que cada um só dá aquilo que tem para dar. E o pai só faz aquilo que ele acha que foi o melhor, mesmo que seja Gerações, tomando né? um copo de pinga. Para lidar com as frustrações, com as inseguranças, com a própria incapacidade dele, sabe? Né? A gente faz o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem, Cláudia. Então, uma mãe escreveu para mim, o meu pai deixava de ir na festa da escola, mas ia para o bar. Ele era um dependente químico, ele estava fugindo das dores dele. Ele também é uma pessoa que precisa de ajuda. É olhar para os nossos pais e reconhecer que eles já foram bebês, que eles também são crianças feridas, que também não tiveram acolhimento, que também vieram de uma geração, o Tenente deve saber mais disso do que eu, né? Vem de uma educação muito dura, muito severa com o homem. Não chora, você é menino, homem não chora, né? Tá andando igual uma menininha, presta atenção. Então a sociedade ela é muito dura com o homem também, não é, Tenente? Assim, essa cobrança muito dura. Eu vim até de uma cultura militar, né? Eu sou militar, então, só que eu me revisto dessa farda para falar sobre paternidade e cuidar dos meus pequenos, mas realmente desde a minha criança, homem não chora, homem é duro, só que eu consigo não repassar isso, né? Então eu converso muito com a minha filha, falo muito sobre as coisas com ela, o que é certo, o que é errado. Hora que dá uma bronca, mas nada de agressão física, eu sou contra isso, eu educo muito no exemplo. E agora você tem um filho também. O militar, às vezes, ele faz uma separação, bem assim, para as meninas, todo cuidado, carinho, passa a mão na cabeça. Homem, toque de alvorada! Continência, marchando, né? Então tem que ficar atento nisso. Eu digo isso porque meu pai é coronel da PM reformado. Legal. Eu percebo. Para as meninas é mais docinho, né? Mas o homem é isso, né? Tem essa cultura militar e o homem precisa ser forte. Tem que ser homem. Vamos assistir o que a turma na rua pensa sobre esse assunto? Claro. Então vamos lá. Pode rodar o VT. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Dia dos Pais chegando e eu quero saber, o que é ser pai para você? Em primeiro lugar, criação, educação. Isso é ser pai. Meu pai era só com o rabo do oi. Obedecia. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje é uma vergonha para a maioria dos pais. Você conta no meio dos pais, o pai que tem vergonha. Mas o objetivo de um pai, o caráter de um pai é ter educação e criação para a família. Esse é o caráter de um pai. Acho que é a melhor coisa do mundo, né? Ser pai, né? Porque todo homem pensa ser pai um dia, né? Então, os filhos vêm, os netos vêm, a gente é avô, um dia os filhos nossos também vão ser. Então, a maior alegria de um pai é ver o filho crescer, estudar, ser feliz. Uma das maiores alegrias que eu tive na vida, e eu tive a sorte, eu tenho uma filha só, maravilhosa, tenho 3 netos, então eu consegui constituir uma família que me dá orgulho. Dádiva de Deus. Eu sou, além de ser pai, eu tenho 13 netos e 8 bisnetos e sou feliz. Alegria, felicidade e uma grande responsabilidade de cuidar de um ser que Deus emprestou para nós, que um dia fica neném, adulto, cresce, morre, mas pelo menos a gente cria com amor e carinho, né? E como que você se define como pai? Um grande amigo, herói para minhas filhas. Graças a Deus eu sou um grande herói para elas. Como pai, o que eu puder fazer pelos meus filhos, eu vou fazer. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. O que eu puder ajudar, eu gosto deles. Eu sou um bom pai. Modéstia à parte, falando, sou muito responsável com os meus negócios, com as minhas coisas, com a minha família. Eu me defino assim um pai bom. Assim, que eu sou meio exigente, mas ao mesmo tempo tem que botar em regra, senão eles passam por cima. Tenho 1000 motivos para
falar para vocês que se ainda tem dúvida em serem pais na vida, sejam. Vale a pena, porque uma vida, ela transforma tudo em você. Olha, é isso, e cada um tem a sua visão sobre a paternidade, né? E eu penso que não tem certo ou errado nessa história, né, Sônia? Não. Mas essa história aqui é certíssima, porque você é puro amor, né? Sim, essa história é uma história de amor, superação e fé. Eu escrevi esse livro de memórias do luto, né? Como lidei com o luto e como eu tive que vivenciar a prematuridade que eu nem sabia que existia. Nascem no Brasil mais de 340 mil bebês prematuros por ano. É uma das principais causas de mortalidade infantil e a Sofia nasceu prematura, né? Eu não sabia nem o que era e como lidar com isso. Então fui atrás de informação e materializei, né, toda a história no livro. Essa é a primeira Jéssica? Essa aí foi um ensaio para o casamento. Ela e essa tão é linda. A segunda Jéssica? Não, é ela. Aí é no dia do casamento. Foi esse livro... nesse dia. Esse ainda não tinha. Não, quando eu lancei o livro... Foi nesse dia que ela faleceu. Foi nesse dia. Desse dia ela estava se arrumando. 30 anos de idade, enfermeira, se cuidou muito. E foi algo que nem a médica conseguiu entender porque foi inesperado. E aí, logo em seguida, infelizmente, ela faleceu. Você disse já que você se apegou muito no seu amor. Olha a Sofia, que coisa mais linda, gente. Sim. No seu amor pela Sofia, na sua responsabilidade como pai, né? Mas claro que teve um momento muito difícil, você mesmo falou aqui, de revolta e tudo. Mas o que te deu força para lidar com essa perda? Olha, me deu força a responsabilidade de transferir o amor da mãe, de falar quem era a mãe, como era a mãe, porque a gravidez da Sofia ela foi uma gravidez muito desejada, esperada. E eu acompanhei todas as fases, todos os exames, toda a ultrassom, os exames de ultrassom. Quando ela começou a passar mal, eu corria atrás do remédio, eu conversava na barriga com a Sofia. Então tenho vídeos e fotos de eu conversando na barriga. E quando tudo aconteceu, o médico falou assim para mim, olha, talvez a Sofia não sobreviva, ela está lutando contra a morte. Eu falei, não, doutor, ela está lutando pela vida, ela vai sair. Então eu tinha muita positividade, eu acreditava muito, eu orava muito na incubadora, eu cantava para ela, cantava músicas assim para falar, olha, papai está aqui, papai está aqui. Você é cristão? Sou. Ao ponto de eu chegar na UTI, começar a cantar, os batimentos dela aumentar, então a Sofia, ela sabia que eu estava ali. Então, não só eu fui forte para ela, porque ela foi muito forte para mim nessa fase da ressignificação, do luto, porque realmente quando a gente perde alguém, o primeiro passo é se revoltar, encontrar culpados, se culpar. Eu tive uma fase que eu fui lá no fundo do poço e aí uma enfermeira falou assim, olha, se você não ir para casa, não dormir, não se alimentar, você não vai nem poder entrar aqui na UTI. E aí foi uma responsabilidade de vida mesmo, não tinha outra coisa de, não, eu tenho que ser forte. Só que eu ainda choro muitas vezes, sonho, até com a minha esposa, que ela respeita, a minha atual esposa, que ela respeita muito, porque ela sabe que eu não consigo ser forte sempre, mas aí eu me recolho, choro longe da minha filha, porque agora ela já entende. Uma coisa que foi muito emocionante, recentemente eu casei esse ano, e a gente foi para a lua de mel com a Sofia, a gente foi para o Nordeste. No avião, a minha filha falou, papai, a gente está indo para o céu, onde a mamãe mora? Né? Eu falei, sim, filha, a mamãe mora lá. E aí ela falou, mas eu vou conseguir ver, né, a minha mamãe. Eu falei, não, ela sempre vai estar aqui. Então ela já entende tudo. Então a fase de, olha, eu tenho que ser forte, foi essa responsabilidade de transferir todo o legado da mãe. Porque era uma jovem, 30 anos de idade, né? Então, bata a história. Está tudo materializado no livro e toda a renda do livro vai para uma ONG, chama ONGprematuridade.com, que me acolheu a entender essa fase de prematuro. Então a gente já conseguiu coisas também na parte de legislação para a mãe que tem prematuro não perder o tempo de licença maternidade. E está em todas as livrarias do Brasil e do... Gente, que coisa mais linda. Quero que você volte outras vezes para a gente conversar mais. Com certeza. Aliás, esse é um papo que a gente precisa ter mais vezes, né, Sônia? Sim. Sônia vem aqui, a gente fala muito sobre mãe solo, né, pais que se divorciam, como lidar com isso, mas falar do luto, desses desafios do pai, isso é tão importante.
fundamental. Parabéns, Tenente, Obrigado, pelo teu exemplo, né? Pelo teu trabalho, pelo teu modelo. E eu gosto muito da ideia de não desista dos seus filhos, né? Não desista da sua filha. Você não desistiu dela em nenhum momento. Eu tenho até que respirar fundo, senão quem vai aqui sou eu, né, gente? Mas você não desistiu. Você estava conectado espiritualmente ali com ela, mesmo ela bebezinha, pequenininha. E ter esta consciência, o que você trouxe aqui é muito precioso, de dizer assim, eu preciso me fortalecer para passar força para sua filha. Sim. No momento em que você estava em profundo sofrimento. Então, você teve que resgatar a força de um momento de luto, de revolta, tudo planejado, a sua esposa saudável, tudo perfeito, tudo ali bonitinho para acontecer e vem uma tragédia e você precisa resgatar essa força para ser força para sua filha. Então, a mensagem para todas as mães e pais, né? Não desista dos seus filhos. Estejam com eles, porque eles precisam da gente para existir. E você, de alguma forma, entendeu isso e fez e está fazendo seu papel com tanta maestria. Parabéns. Obrigado. Parabéns, obrigado, paizão, maravilhoso. Olha, Tenente Bahia, ele tá no Instagram como Tenente_Bahia87, deixa um carinho lá para ele. Né? Segue, acompanha o trabalho dele, no Facebook também, Tenente Bahia, só que lá é 22, então é 87 no Instagram. E YouTube Tenente_Bahia, se você quiser ajudar de alguma forma, assim, tanto a ONG, comprar o livro, convidá-lo para uma palestra, é o 119-7167-4770, 119-7167-4770. E, doutora Sônia, tá aqui o contato para você também, acompanhe que você vai amar, Sônia Rodrigues Portes. Aqui tá errado. Sônia Rodrigues Portes, não tá certo, eu que tô lendo errado. Sônia Rodrigues Portes. YouTube Sônia Portes e o WhatsApp é o 119-9255-4062. Jornadamãesolo.com.br é o site. Amei o nosso bate-papo. Obrigado. Tchau, tchau. Pena que o tempo voa, porque por mim eu queria conversar mais, mas muito mais.